Mais uma vez, a saudação da equipe Manacá, gestão, professoras do primeiro ano, a todos vocês que nos acompanham no YouTube para mais essa transmissão que diz respeito ao roteiro, atividade número 12. Estamos já finalizando o mês de junho, iniciando um novo mês, estamos numa semana de transição e os desafios continuam para todos nós. Já temos colhido muitos frutos, apesar de um período de atividades escolares presenciais suspensas, podemos já contabilizar muitos frutos e isso enche o nosso coração de alegria e de satisfação. Queremos cada vez mais ter mais manacazinhos prestigiando o canal da escola, prestigiando as atividades, a cada semana um roteiro recheado de desafios, sempre pensando em oferecer as melhores condições para a aprendizagem dos nossos alunos. Então, já estão aqui postadas as professoras Celi e professora Solange, que conduzirão a apresentação do roteiro. Como sempre fazemos. Professoras? Boa noite a todos. Estamos aí novamente em mais uma transmissão e reforçando o que o diretor Márcio acabou de falar, estamos aí junto com as famílias, promovendo um ensino remoto, mas que nós também, apesar da distância, estamos colhendo bons frutos e nós esperamos contar com vocês até o final dessa pandemia, não é? Assim, a gente sabe que não tem sido fácil, mas eu quero parabenizar pelos esforços de vocês durante esse tempo. Professora Solange? Olá, famílias, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos felizes com os devolutivos dos roteiros da semana passada e gostaríamos que continuassem nos enviando os registros dessas atividades através de fotos e vídeos. Para essa semana? Na verdade, nós estamos aí trabalhando durante a semana, integrando aí matemática, juntamente com o nosso trabalho do programa Valores e Virtudes, e nós estamos sempre retomando aí, falando um pouco do personagem Pinóquio, que é um dos personagens principais do nosso programa Valores e Virtudes, e hoje nós estamos aí disponibilizando para vocês um roteiro, onde vai falar um pouquinho sobre os gráficos, e é colocado aí as equipes. E o que eu proponho para vocês, pais? Que, na verdade, quando a gente propõe uma atividade de gráfico, vocês, antes de executar, vocês podem estar fazendo com as crianças em casa. Qual é a dica que nós estaremos dando para vocês hoje? Peça para que a criança separe 4 grupos de brinquedos. E aí vocês pedem que eles organizem, olha, quais são os brinquedos que estão na cor branca? Quais são os brinquedos que são na cor azul? Quais são os brinquedos que são na cor preta? Depende do brinquedo, da cor do brinquedo que você tem em casa. E aí você pede para as crianças separar esses brinquedos por cores e depois fazer a contagem. E quando vocês fazem essa atividade, naturalmente as crianças estão aprendendo a representar dados em gráficos, A gente colocou aí hoje no nosso roteiro e vocês também podem executar com as crianças de forma prática. E eu gostaria também de falar para vocês que os nossos roteiros, eles estão sendo aí organizados de forma bem clara e objetiva, no intuito de atingir os nossos objetivos didáticos, Porque relacionado ao ensino e aprendizagem das crianças, e ele vem com uma sequência de desafios, E quando apresentamos aí, sempre estamos voltando ao trabalho com as listas, estamos incentivando as crianças, a construir aquele comportamento leitor. Por quê? Porque a criança, ela tem que aprender, e os desafios é que vai levar a criança a essa reflexão, ler para aprender e ler para comparar diferentes situações que envolvem a escrita. E nós temos aí
dentro do programa Valores e Virtudes, nós colocamos aí um caça-palavras, né, onde as crianças vão estar procurando as palavras que referente às virtudes. E nós colocamos aí humildade, obediência, bondade, integridade e respeito. E se vocês forem observando, cada semana nós estamos introduzindo aí as virtudes. Por quê? Porque apesar de estarmos distantes, as virtudes elas precisam permear em toda a nossa rotina, não é? Tanto em casa, não é, quanto na escola e em todas as situações onde nós estamos inseridos, tá? Pode passar. E nós estamos aí voltando novamente com o trabalho com as frases. Por que que nós acreditamos no trabalho com as frases? Porque é um conhecimento que a criança tem, independente que ela esteja na escola ou em casa. Por quê? Porque as frases, nós trabalhamos muito com a questão da oralidade, né? E quando nós falamos uma frase, a criança, ela não vai dizer assim, vou a atividade realizar. Automaticamente ela vai dizer, eu vou realizar a atividade. Então, ela elabora a frase com coerência e o mesmo deve acontecer na escrita. E nesse momento aí de alfabetização, o que nós podemos perceber, não é? Que mesmo a criança não sabendo ler, ela já começa a estabelecer uma relação entre a escrita e a fala. E por isso, ela formula a hipótese naquilo que ela escreve, o que ela fala ou o que ela pensa. Não é? E aí, o que a gente coloca aí para vocês pais? Antes de começar a trabalhar com esse conteúdo com a criança, peça que ela vai falando alguma frase que tem uma palavra-chave. Por exemplo, fala assim, olha, pegue um objeto, copo. Elabore uma frase com a palavra copo. Dessa forma, a criança vai desenvolvendo a sua oralidade, ela vai construindo essa relação de pensamento, porque aos poucos ela vai se dando conta do que ela precisa aprender aí no processo de ensino e aprendizagem. É claro, nós não estamos aí na sala de aula para estar trabalhando firmemente com eles, mas a gente acredita muito que os pais têm feito aí esse trabalho com muito carinho para ajudar as crianças. E nós colocamos aí hoje um banco de imagens, onde as crianças precisam observar as imagens para ela completar as frases. E nessa atividade é muito importante os pais trabalhar cada palavra, né, para que a criança faça uma relação do som, não é? Que é o grafema, que é a letra, e o fonema, que é o som. E vocês podem estar auxiliando nesse momento. E nós apresentamos também aí uma lista de palavras onde as crianças vão ter que observar qual é a imagem que está aí dentro de cada um grupo e ela tem que fazer a leitura e circular. E quando vocês forem fazer essa atividade, famílias, vocês peçam a leitura individual de cada palavrinha e vai incentivando eles a descobrirem qual é a palavra correta para cada imagem, não é? Porque dessa forma a criança vai conseguindo fazer associação com a letra inicial, relacionando com as imagens correspondentes. E dando continuidade, nós colocamos mais uma vez, estamos continuando aí com o conteúdo subtração e juntamente com a adição. Ah, professora, por que a professora as professoras colocaram os dois termos, não é? Porque, na verdade, a criança nessa faixa etária, ela já precisa saber qual é o significado da subtração e qual é o significado da adição. E quando vocês forem realizar essas atividades, proponham desafios para eles, coloquem vários lápis em cima da mesa e peça que em cada uma operação que nós colocamos aí, a criança vai representando e vai conseguindo encontrar o valor correspondente. Por quê? Porque dessa forma ele vai compreendendo que quando ele utiliza o termo subtração, ele vai ter que retirar. Ah, mãe, e aí por quê? Na adição ele vai ter que acrescentar. Então não deixem de fazer essa experiência, porque nós acreditamos muito em vocês e que vocês também estão dando o melhor de si para ajudar os filhos. E ajudando as crianças também estará nos ajudando a continuar com esse trabalho que vem sendo feito com muita dedicação por toda a equipe pedagógica Manacá.
E nós sempre colocamos também aí, para que vocês tenham acesso lá no Classroom, que nós vamos trabalhar um pouquinho também sobre com a virtude de respeito. E lá vai ter um vídeo, né, da canção Respeito é Bom, e é importante que as crianças compreendam a mensagem que nós estamos querendo transmitir, porque, na verdade, cada criança, nós sabemos que eles são crianças muito, eu costumo dizer que eles são muito observador, e eu tenho certeza que cada criança que assistir esse vídeo vai compreender a importância das virtudes no dia a dia, a importância da amizade, porque na vida nós precisamos muito da amizade dos nossos amigos, não é? Na escola, quando vocês frequentam qualquer ambiente social, e nós sabemos que nós dependemos um do outro, e nós colocamos aí a complementação também no livro didático de história, onde vai ter uma atividade que vai estar falando um pouquinho sobre essa questão de ser amigos, né? Então, muitas crianças com certeza vão sentir saudade dos amigos da escola, dos amigos, né, que frequentam, quando vocês frequentam a igreja, dos lugares onde vocês estão inseridos, e na verdade nós sabemos que esses conteúdos são de extrema importância aí para a aprendizagem das crianças também. E continuando, nós temos aí o trabalho com frases, e dessa vez nós colocamos aí a imagem, para que a criança perceba qual a imagem que está faltando aí, e ela tem que relacionar com a imagem com a escrita. E essa atividade é de extrema importância para a reflexão das crianças quando se trabalha com a elaboração de frases. Por quê? E aí enfatizar para eles que eles têm que começar a reescrever toda essa frase e colocando no local da imagem a palavra correspondente a cada figura que aparece aí. E assim, pais, na verdade, façam esse trabalho, façam a leitura com a criança. Quando ele terminou de escrever essa frase, peça para que ele leia o que está falando cada uma dessas frases, porque, de fato, isso irá auxiliar aí, né, nessa construção de saber. Tem também uma atividade no livro didático, né, língua portuguesa. Sim, sim. E lá nessa atividade vai ter um anexo para vocês recortarem. E nesse anexo, eles vão ter que elaborar uma frase, não é, com toda a estrutura que tem lá. Simplesmente, na verdade, são 4 quadradinhos onde vocês vão estar elaborando a frase e organizando lá no livro didático. Porque, na verdade, é uma complementação a um conteúdo que nós trabalhamos durante essa semana. Na quarta-feira temos aqui a atividade de educação física, né? Quarta-feira é o dia que nós dedicamos aos professores especialistas, então fiquem bastante atentos às instruções aqui elaboradas pelo professor Tiago e os links, não é? Os vídeos, que são vídeos auxiliares aí para realizar a atividade. Vocês podem acessar o link lá no Google Class ou lá no Telegram. E temos na quarta-feira, na verdade para quarta-feira e para o sábado, um jogo. Esse jogo se chama Qual é o Intruso? Lá no final do roteiro, no anexo, você vai encontrar várias cartelas com essas fichas. Ao todo são 12 fichas. Nós propomos que você realize com o seu filho quarta e sábado, mas você pode ficar à vontade para distribuir esse jogo ao longo de toda a semana, fazer um pouquinho na segunda, na terça, quarta, até chegar na sexta-feira, fica a seu critério. O que é importante é que você realize, né? E é uma atividade relativamente simples, né? Uma vez que as crianças conseguem identificar essas figuras, esses objetos, bichinhos, frutas, conseguem identificar sem dificuldade. E qual que é o propósito? É o reconhecimento da sonoridade, da sílaba inicial. Então, observemos aqui essa primeira ficha, né? Com quatro figuras. Então, a criança tem que identificar qual dessas figuras, qual desses desenhos não tem a mesma sílaba inicial. Então, 3 figuras têm a mesma sílaba inicial e uma figura tem uma sílaba inicial diferente. Então, a criança vai ter que identificar o que você pode utilizar para marcar essa figura, que é a figura com a sílaba
inicial diferente. Você pode usar um prendedor de roupa, por exemplo, pedir para a criança fixar, você pode colocar qualquer outro objeto pequeno, um feijão em cima dessa figura, para marcar a diferença em relação às demais. Então, aqui no final você encontra as cartelas e ao lado tem um desafio da criança desenhar uma outra figura que tenha a mesma sílaba inicial. Então, ela vai reconhecer a figura, vai reconhecer e marcar a figura que não tem a mesma sílaba inicial da cartela, e no segundo momento ela vai pensar: que outra figura? Que outro objeto? Que outra fruta? Que outro alimento começa com essa mesma sílaba das três figuras aqui? Então, você vai estimular a criança, não é? Nesse reconhecimento aí sonoro, a discriminar o som inicial, das sílabas, e ela vai então dizer para você, você registra essa palavra, ajuda ela a registrar, e ela vai desenhar essa figura que completa a cartela. Então, esse é o desafio final aqui para a quarta-feira, com esse jogo bem divertido e também recheado de aprendizagem. Quinta-feira? Para a quinta-feira, nós iremos trabalhar com o gênero textual cantiga popular. Então, as cantigas, elas são textos em versos cantados em brincadeiras de criança. Então, vocês vão verificar que as cantigas elas têm rima fácil, são curtas, fáceis de memorizar pelo seu ritmo, musicalidade e repetições. Então, no primeiro momento, vocês irão assistir a um vídeo lá no Google Sala de Aula sobre a cantiga Peixe Vivo. Aí, em seguida, vocês irão acompanhar a leitura dessa cantiga, tá? Juntamente com algum familiar, e vão estar realizando os exercícios que estão ao lado. Tá? Vocês vão estar pintando qual animal que se refere à cantiga, escolher um nome para esse animal e estar registrando, e depois vocês vão estar falando onde vive esse animal, tá? E registrar. Integrando aí com a área de ciências, com o tema seres vivos, vocês terão que descobrir as sílabas que formam o nome de cada ser vivo. Então, através da imagem, vocês irão estar circulando as sílabas e estar registrando o nome de cada ser vivo. Tá? Ainda na quinta-feira, na área do conhecimento de história, nós vamos estar aprendendo o tema brincadeiras. Então, vocês vão estar observar nas imagens algumas brincadeiras divertidas, que são antigas, mas que até hoje são conhecidas. A criança, ela enquanto brinca, ela desenvolve a imaginação. Ela aprende a conviver com outras crianças e a respeitar regras. Tá? Em seguida, vocês irão fazer o registro do nome de cada brincadeira. Tá? Agora, indo na área do conhecimento de matemática, dentro da unidade temática Grandezas e Medidas, iremos trabalhar com medidas de tempo. Então, o trabalho será com os dias da semana. Então, o trabalho que nós já fizemos com vocês lá no mês de fevereiro e março, onde vocês aprenderam que uma semana tem 7 dias, que o primeiro dia da semana é no domingo, aí depois em segunda-feira, terça, até chegar ao 7º dia, que seria no sábado. Então, depois que vocês observarem cada dia, o Arthur, ele é um garoto que adora brinquedos. Então, ele resolveu brincar com os brinquedos diferentes a cada dia da semana. Depois que vocês fizerem essa observação, vocês irão registrar o dia da semana que Arthur brincou com cada brinquedo. Então, a bola, por exemplo. Qual foi o dia que ele brincou com a bola? Então, terça-feira, vocês vão lá e tá fazendo o registro, tá? E assim, todos os dias da semana. Para a sexta-feira, dando continuidade ao gênero textual Cantigas Popular,
vocês observaram que as cantigas de roda, elas são brincadeiras infantis, mas que caem no gosto dos adultos também. Crianças formam uma roda, de mãos dadas, e cantam, podendo até executar coreografias de acordo com a letra da música. Então, qual será o desafio dessa semana? Vocês irão perguntar para um adulto que mora com vocês quais as cantigas que eles brincavam quando eles eram crianças. Em seguida, vocês vão reunir com os familiares e demonstrar essa brincadeira, cantando e fazendo movimentos de acordo com a cantiga. Vocês vão estar gravando um vídeo e enviar para o Telegram. Não esqueça de identificar-se, colocando o nome, sério, o nome da professora e o nome da cantiga. Lembrando que o tempo máximo será de 2 minutos, ok? Eu desejo uma excelente semana a todos. Se cuidem e fiquem com Deus. Obrigado, professora Solange. Suas considerações finais, professora Celi? Eu deixo também um grande abraço para todos vocês e eu quero parabenizar as famílias pelos registros que têm postado lá no Telegram e, de fato, cada atividade que temos, nós ficamos muito contentes, né? Então, em relação às atividades da semana passada, nós estamos vendo que a devolutiva foi muito produtiva e as crianças estão aí sempre experimentando algo diferente. Então, essa construção, pais, é muito importante aí na formação dos filhos de vocês, porque o que nós temos colocado aí nos desafios, na sexta-feira, nas atividades práticas, são coisas que eles vão utilizar para a vida. Então, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Agradecemos a professora Celi, professora Solange, mais essa apresentação, mais essa proposta tão diferenciada e tão gostosa de ser realizada pela criança, pela família também, dado que é muito importante, é decisivo, na verdade, que você, papai e mamãe, esteja ao lado da criança, intervindo e explorando, né? Explorando, indo um pouquinho além daquilo que está proposto, né? Lembrando que essa é a fase da alfabetização, a sonoridade é muito importante, lembrem-se sempre disso, né? Da discriminação dos sons, do som inicial, do som final, das rimas, são muito importantes para que a criança estabeleça essa associação entre o registro escrito, né, os grafemas, e o registro sonoro, faça essa equivalência, faça essa correspondência. Então, estamos à disposição de vocês no WhatsApp da escola, estamos à disposição também no Telegram, e em breve temos certeza que iremos nos reencontrar e poder matar a saudade. Se cuidem e até o nosso próximo encontro.